Já se sentiu estagnado? Já se sentiu ameaçado pelo tempo? Eu já me senti assim. E recentemente Deus ministrou ao meu coração sobre a importância de me organizar, não me comparando e me assemelhando a ninguém, sabe? Mas buscando a Ele e trazendo clareza para as minhas ações diárias. Eu gosto muito de falar aqui nas minhas sessões de mentoria sobre o perigo de viver uma rotina de apagar incêndio. O que eu quero dizer com isso é que cada vez que nós não nos organizamos, mas que nós reagimos ao que vem acontecendo no nosso dia, sem priorizar qual é a demanda que eu devo investir energia, qual é a demanda que eu devo dizer não, a rotina vira uma bagunça. Eu trato algumas pessoas que reclamam muito de ter perdido algum tempo, sabe, da vida, como que vivenciando padrões repetitivos, ciclos repetitivos. Como elas chegam aqui com a queixa de que elas não andaram para frente, mas em círculos. E aí a gente começa a fazer uma investigação e para pensar que, na verdade, a pessoa estava andando em círculos não porque ela lhe faltava tempo, mas porque lhe faltava direção. Ela estava vivendo essa rotina de resolvendo as coisas que apareciam e lhe faltava clareza a respeito de criar um passo a passo para fazer o que precisa ser feito para que tal resultado seja alcançado. Muitas vezes eu trato pessoas da igreja, né? Pessoas que têm, independente da fé, da religião, não estou falando de religião, veja bem, mas pessoas que têm o hábito da oração, que buscam muito a Deus, que frequentam um templo, tanto católicos como evangélicos, que são as demandas, né, que eu mais tenho acesso. Eles vão terceirizando a responsabilidade de criar o passo a passo, porque eles acreditam que se Deus tem um propósito, Deus vai fazer com que tudo aconteça, como que num passe de mágica. E não é verdade, sabe? Eu quero dar um exemplo pessoal. Há muitos anos atrás, eu tinha o desejo de ser escritora e comecei a escrever, mas eu não tinha coragem de iniciar o processo de publicação e nem tinha interesse em pausar o que eu estava fazendo para focar e colocar energia naquilo ali. Mas eu acreditava neste propósito da minha vida, então eu nunca parei de escrever. E aí eu comecei, em dado momento, sentir-me estagnada, porque eu falei, poxa, eu sou uma escritora, mas eu sou uma escritora e só eu sei disso. E aí eu comecei a avaliar o quanto isso me gerava de frustração. Então eu comecei a colocar no papel e coloquei uma meta, sabe? Um prazo, né? Um prazo limite para que as coisas começassem a sair do papel. E foi assim que eu comecei a publicar os meus livros. Eu trabalhava com metas claras, com um passo a passo do que precisava ser feito. E hoje eu não sou uma escritora que só eu conheço, né? Mas as pessoas compram o meu livro. E por que que isso mudou? Porque eu me posicionei diferente. Então, toda vez que você olha para você e pensa, poxa, eu estou este ano vivendo exatamente o que eu vivi no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, ou nos piores dos cenários, nos últimos 10 anos. A responsabilidade é só sua, porque é impossível que você tenha resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E para isso, você pode agendar uma sessão de terapia comigo e eu posso lhe ajudar a criar ali uma rotina, a ter clareza sobre as coisas que lhe são importantes e aonde que você pode melhorar e o que você deve parar de fazer, o que você deve voltar a fazer, ou coisas novas a buscar. Você pode agendar, tem o meu site aqui. E a gente fala sobre isso. Mas, se você ainda está na dúvida, eu peço que você então compre este livro e comece a ler. Quero ler um trecho para você. E ele muda a minha perspectiva a respeito do tempo e da organização com a minha rotina. O trecho diz assim: ao contrário do que muitos livros, filmes e seminários populares dizem, você não descobrirá o significado da sua vida olhando para dentro de si.
Uau, que divisor de águas, veja bem. O autor está dizendo que você não vai descobrir, entender o seu propósito, o significado da sua vida, olhando para dentro de si. Ele diz assim: você não criou a si mesmo, então não há como saber para o que foi criado. Não podemos definir nossa missão de vida, apenas o nosso Criador pode. E o que o nosso Criador diz sobre a nossa missão? E aí ele responde, em suma, que tudo o que fizermos seja para a sua glória. Ou seja, não é uma questão de cargo religioso, não é uma questão sacerdotal, pastoral, é uma questão de redimir o seu tempo, de utilizar o seu tempo para coisas boas, para as coisas úteis, para as coisas que lhe trazem resultados claros, né? Passo a passo, claro, para alcançar determinado resultado. Ou seja, é sua responsabilidade. Deus te chamou, Deus te deu vida, Deus já te capacitou para criar coisas incríveis. Mas se você não mudar as suas atitudes, não mudar os padrões de pensamento, você vai ter essa sensação de sempre andar em círculos e não ter mudança. Um outro livro que eu gosto de indicar é esse aqui, Atos Atômicos. Ele tem uma abordagem mais dentro da psicologia, sabe? Ele fala assim, olha, isso é legal. O rastreador de hábitos é uma maneira simples de avaliar se um hábito foi criado. Por exemplo, digamos que você chega aqui para ser atendido por mim e você fala assim, ai, eu vou todo dia na esquina. Aí eu falo para você assim, quantas vezes do seu dia você vai na esquina? E aí você fala para mim assim, 10. Se eu não sei o que você vai fazer lá, eu posso lhe dizer, você está perdendo tempo, porque o que uma pessoa faz na esquina. Mas digamos que nessa esquina tem ali um ponto comercial que é seu, é um local que você trabalha. Então, é importante que você esteja lá essas 10 vezes do seu dia, né? Se não o dia todo. Entende? Que para cada ação precisa ter o quê? Um propósito específico a fim de ter um resultado claro. Ou seja, eu vou na esquina porque lá eu terei este resultado. Se eu não for, é isso que me acontecerá. E é isso que nos falta, é essa clareza, sabe? E eu quero deixar aqui esta reflexão para que você aprenda a se organizar. Que você pare de reagir aos problemas do dia a dia, mas que você também pare de gastar energia em cima de coisas que não lhe trazem resultado. Não tenho que orar, não tenho que a terapia faça, não tenho que remédio, né, possa resolver para mudar os seus resultados. Os seus resultados, eles serão mudados quando você se organizar, quando você parar de se ocupar, de colocar energia, foco em rotina de apagar incêndio, que é em coisas que não te levam a resultado X. Só você pode fazer isso. Compre os livros. Este numa abordagem mais cristã, se você quer ler com respaldo versos bíblicos. Este, se você prefere uma abordagem mais analítica dentro da psicologia, os dois vão falar a mesma coisa, porém com termos diferentes. Se tá difícil sozinho, clica no link aqui do meu site, agenda uma sessão comigo. Se eu não tiver agenda disponível, tem aí uns colegas de trabalho que poderão lhe atender. Mas pare, por favor, de se ocupar com coisas que não lhe darão resultados. Aprenda a ter clareza, crie um passo a passo lógico que vá te levar a resultados diferentes.